Olá pessoal, já estamos de volta por aqui e esse é o Mundial Telenotícias com uma análise dos principais acontecimentos do dia no Brasil e no mundo. No programa de hoje nós vamos falar da morte do brasileiro que estava como refém dos extremistas do Hamas. Familiares dele questionam a falta de atitudes do governo brasileiro. E popularidade do presidente Lula cai de novo e a turma do Planalto vai a desespero, vetando medida provisória que já tinha sido sancionada pelo próprio governo. Esse bate-cabeça todo você vai ver aqui com a gente no programa de hoje que está começando agora. Vamos lá? Olha só, muitas vezes quem está longe dos fatos acaba entendendo tudo errado. Isso porque não está vendo as coisas acontecerem e, consequentemente, não tem a menor ideia real de como as coisas se passam. E com a distância, a narrativa muda, piora de acordo com os interesses de quem conta. E aí passamos a ver absurdos impressionantes. Gente que, se soubesse 1/10 da verdade, teria vergonha do que faz. Como foi no caso, na semana passada, do deputado federal João Daniel do PT de Sergipe. Você se lembra? Pois o cara participou com muito orgulho de um evento com o líder do Hamas em Joanesburgo, na África do Sul. Foi na Conferência Global Anti-Apartheid pela Palestina, na sexta-feira passada. É triste ver um homem, já na casa da terceira idade, que deveria desfrutar de uma inteligência superior e experiência notável, que é comum em um homem normal nessa faixa etária, não ter o menor constrangimento em mostrar de que lado está nessa história de horrores que assola o mundo inteiro, o extremismo radical partidário. Na imagem é possível vê-lo ao centro de gravata vermelha e paletó marrom, com Bassem Naim, à sua direita, vestido de traje azul marinho e de óculos. Naim é o líder do movimento terrorista Hamas. Na foto, ainda é possível ver a presença de Said Tenório, o segundo da esquerda para a direita, apoiador do Hamas e ex-assessor do deputado Márcio Gerri, do PCdoB do estado do Maranhão. O que impressiona demais é ver o orgulho que essa gente tem de fazer parte desse sentimento, desse pensamento de dividir a mesma causa. Está na cara que eles não sabem sequer a cor real da situação. Isso só quem sabe é quem está no fronte, lidando com o problema todos os dias. Estar de longe, enfurnados em gabinetes, com ambientes controlados pelos ares condicionados, e falar em defesa do extremismo que se pratica sob a sombra do argumento de reação à repressão, é uma heresia imensurável. É passar recibo de desinformado. Ou, pelo contrário, quem sabe, é porque pensa mesmo desse jeito. Vendo os horrores que acontecem. E se é assim mesmo, basta olhar para os partidos que eles pertencem, defendem e são defendidos. Dividem a mesma ideologia. Esse ex-assessor do deputado Márcio Gerri, o tal de Said Tenório, o segundo da esquerda para a direita na foto, depois dos ataques dos extremistas em Israel no ano passado, zombou de uma mulher prisioneira dos radicais. Ele apareceu ainda em fotos com membros do governo Lula, entre eles o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e o presidente da Fundação Palmares, João Jorge Rodrigues, entre outros. Inclusive, o pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos. Em março deste ano, o líder do Hamas, Bassem Naim, gravou um vídeo para o Partido da Causa Operária, o PCO,
no qual agradecia ao presidente Lula por manifestar apoio aos palestinos. Pois nessa sexta-feira, a situação ficou ruim para a imagem do governo brasileiro. O carioca Michel Nizenbaum, o único brasileiro que se tinha notícia que estava como refém dos extremistas do Hamas, foi encontrado morto pelas forças de segurança de Israel. Segundo os israelenses, o corpo de Michel, de 59 anos, estava ao lado de mais outros 2 corpos, Hanan Yablonka, de 42 anos, e Orion Hernandes, de 30. Todos foram resgatados na noite dessa quinta-feira em uma operação conjunta das Forças de Defesa israelenses e da ISA, Autoridade de Segurança de Israel. No início da operação, as autoridades disseram que foram realizados intensos combates na área e, de acordo com as forças israelenses, os reféns resgatados foram mortos na ofensiva de 7 de outubro do ano passado, lá naquele dia, realizada pelo Hamas em Israel, e que na ocasião 1.200 pessoas morreram e cerca de 250 foram sequestradas. Michel Nizenbaum nasceu em Niterói, no estado do Rio de Janeiro, e morava perto de Gaza há 40 anos. Ele foi sequestrado na manhã do dia 7 de outubro, depois de ir a um posto militar para tentar encontrar familiares, uma neta. Um militante do Hamas atendeu o telefone dele quando a família ligou. O carro que ele dirigia foi encontrado pelas forças israelenses queimado, inteiramente destruído. O computador de Michel também foi encontrado e resgatado em Gaza. Todo mundo sabia que isso poderia acontecer, mas tinha esperanças de que o brasileiro ainda pudesse estar vivo. Afinal de contas, com tantas manifestações de apoio do governo brasileiro e de suas principais autoridades, as expectativas eram mesmo de resgatar Michel ainda com vida. Como dissemos, o líder do Hamas mandou recado para o PCO agradecendo o apoio do presidente Lula. Então seria fácil atender um pedido do mandatário. E por que não deu certo? O que foi que deu errado? Sendo que todos pareciam manter uma excelente relação de cordialidades. O fato de Michel Nizenbaum ser brasileiro e falar o português corretamente deveria ser mais que suficiente para ele sair de lá? Deveria ser o passaporte dele para a fuga daquele buraco, daquele inferno de terror? Mas não foi. E perguntamos por que o governo brasileiro não conseguiu resolver esse problema? Por que não conseguiu convencer os extremistas a pouparem a vida dele? Por que os líderes e seguidores do PCO, que é o Partido da Causa Operária, não se movimentaram para tirar Michel de lá? Por quê? Eles tinham e ainda têm contato com esses líderes terroristas? Esses outros caras que mencionamos no início do programa, deputados federais brasileiros e ex-assessores pelo PT, por que não pediram clemência para Michel Nizenbaum? Será que já sabiam do que havia ocorrido, do que havia acontecido e ficaram calados? Será que aprovaram o que aconteceu em nome da Revolução Palestina? São esses caras que recebem o voto do povo brasileiro. É ou não é impressionante? Pois toda essa gente que apoia as ações extremistas desse grupo Hamas tem o dedo sujo de sangue do brasileiro Michel Nizenbaum. Se eles apoiam os extremistas, então eles também são culpados por essa morte e de todas que aconteceram vítimas da violência injustificável. Lembrando que essa gente aí não apoia a Palestina, porque o povo palestino vive em harmonia com o povo judeu na faixa de Gaza, ou pelo menos vivia. Quem bagunça tudo é o Hamas.
Então, quem diz que apoia a Palestina, na verdade, está apoiando o Hamas. Para quem se lembra, a Fatah era uma liderança política da Palestina que mantinha um bom relacionamento com os vizinhos na faixa de Gaza, controlava tudo por ali. Aí o Hamas foi lá e matou o seu próprio povo para assumir o poder e assim destruir a paz que havia no local. E agora o resultado é esse genocídio, que conta com a simpatia e apoio desse monte de brasileiros que não têm informação sobre o que realmente acontece naquela região. É gente que não tem o que fazer ou é dotada mesmo de índole ruim, doutrinadora da espécie mais assustadora que possa existir. O site Poder 360 chegou a gravar uma entrevista com a família de Michel. Foi uma entrevista super esclarecedora e importante para entendermos o descaso que a situação recebeu por parte das autoridades brasileiras. Segundo Ayala Harel, de 43 anos, sobrinha de Michel, a mãe e a filha dele estiveram no Brasil em dezembro passado para ver Lula. Elas se reuniram com o presidente que, na ocasião, prometeu que faria de tudo para trazer Michel de volta, mas nada foi feito e que nunca mais ninguém do governo brasileiro entrou em contato com a família para dar nenhuma explicação. Reveja agora a entrevista que foi concedida ao portal Poder 360. My mother and his daughter went to Brazil in December. They went to see Lula, and he promised them that he will do everything to bring him back on all the hostages, and obviously they're not here and we don't know anything about him. I'm sure we have the connection just to know something. It's so difficult. I would also like to mention that we had a Zoom with Lula, that he promised to help. He met her mother, and we had a very, very efficient and very dear and courageous meeting here in this room with the governor of Sao Paulo, Tarcísio, that you met. Yeah. And with the governor of Goiás, Caiado, that manifested support and understanding. And then we saw the beauty of the people of Brazil, the beauty, and that we have so much in common. Can I ask you one question? Yeah, sure. Well, you had this Zoom meeting with Lula, and ever since you had that Zoom meeting, he never mentioned the name of Michel again. He's a Brazilian national. How do you see the reaction from the Brazilian government? I don't see it. There is no reaction, obviously. Since December, we didn't hear anything. Nothing from Lula or the government. Nothing. And how does that affect you? He promised something. He's Brazilian. He born in Brazil. We really had a hope after my mother was there in December. She said to me, he said that his plane is waiting just for Michel. He will do everything to help. We're in May now. It's been more than 4 months since my mother was there. We didn't hear nothing from him, nothing from Lula. We don't know nothing about Michel. We don't know if he's alive or not. Nothing. How about the embassy? Have they contacted you at some point, or your family? Yes. Yes, the ambassador of Brazil was here twice. Once when we organized the Zoom with the president,
I It was don't in remember. November, It was I in think. November. It was in the very November. It beginning. was- yeah. Very beginning, we had a Zoom with 6 or 7 families that had a talk with Lula where he promised. I was there to help. So that was the first time that Ambassador Freddy was here, and then the second time, it was maybe 3 or 4 months ago. He phoned us and asked to come to get an update. He came, he listened, and that's it. Nothing else. He didn't just say listen. anything. Viu aí? Essa entrevista aconteceu já tem um certo tempo. Todo mundo ainda acreditava que o Michel poderia estar vivo. A pergunta que se faz agora é: será que alguma autoridade brasileira já sabia que ele não estava vivo? E aí decidiu ficar calada? O que vemos é que ficou ruim para o governo populista que queria aparecer, não conseguiu resolver a questão, mesmo sendo simpático aos extremistas da faixa de Gaza. Nas redes sociais, o presidente Lula postou uma mensagem em que diz que ficou imensamente triste ao saber da morte do brasileiro. Ele disse, aspas, soube com imensa tristeza da morte de Michel Nizenbaum, brasileiro mantido refém pelo Hamas. Conheci sua irmã e filha e sei do amor imenso que sua família tinha por ele. Minha solidariedade aos familiares e amigos de Michel. O Brasil continuará lutando e seguiremos engajados nos esforços para que todos os reféns sejam libertados, para que tenhamos um cessar-fogo e a paz para os povos de Israel e da Palestina. Fecha aspas. Isso mais parece que foi escrito por algum aspone do Itamaraty do que pelo próprio presidente. Mas que ficou ruim, ficou. Não porque o presidente ou o governo brasileiro tinham a responsabilidade de resgatar todos os reféns, mas porque falou pelos cotovelos e mostrou proximidade com os extremistas envolvidos, fez questão de se mostrar próximo. Então, por essa razão, ficou ruim demais. E ainda nesta sexta-feira começaram a circular imagens de mulheres sendo violentadas e espancadas brutalmente pelos extremistas. Imagens que nem vamos mostrar aqui limpas para que a plataforma não derrube o vídeo, mas são imagens bem fortes que foram divulgadas pelos familiares dessas vítimas sequestradas. Os extremistas bateram demais nelas e as deixaram ensanguentadas, jogadas no chão e aterrorizadas, mulheres indefesas, jovens que queriam apenas viver a vida. Foi um exemplo do que de mais cruel alguém pode fazer com um ser indefeso. Mas as pessoas que lutam pelos direitos das mulheres jamais saíram às ruas no Brasil para condenar os atos brutais do Hamas contra essas jovens israelenses. Nunca saíram. Você nunca viu uma faixa sequer nas ruas em protesto. Ficou todo mundo calado. Isso é um absurdo. E serve para aqueles que acham que estão fazendo as coisas certas, saindo pelas ruas de São Paulo e outros lugares do Brasil e do mundo afora com faixas de apoio ao Hamas. Ninguém sabe o que está fazendo de verdade. Cada vez que se faz uma coisa dessa, se assume uma parceria nessa onda de violência sanguinária. É lamentável. E agora vamos distrair um pouco. Chegou o momento de falarmos de uma solução para os problemas de falta de ereção ou ejaculação precoce. Se você enfrenta algum desses problemas, presta bem atenção nesse recado que pode ser muito útil, pode ser muito importante para você. Se liga aí. Olha só, sabe aquele momento em que você tem que comparecer? E sei aí, bem, e aí sei bem. a coisa não Quer dá dizer, muito certo. A gente sabe bem, né, Paulo?
Olha, eu quero avisar que tem solução. Tem. E está mais fácil do que você imagina. Quem vai falar sobre isso é o André. Tudo bem, André? Tudo bem, querido? Tudo Bom te ver de novo aqui. Eu também muito feliz de estar aqui Fala, com todos fala vocês dessa também. solução. Hoje, Power 40 da Max Viril Suplementos se tornou referência nessa questão de resgatar a autoestima, de resgatar a ereção que o homem tinha quando jovem. Por isso que eu falo, é você novo de novo. E hoje, através do Mundial Telenotícias, milhares, eu estou dizendo milhares de homens... Opa! Isso é bom. Tomaram conhecimento desse tratamento, estão se cuidando e estão tendo uma nova qualidade de vida. Porque o homem, quando tem esse tipo de problema, muitas vezes ele quer ficar quietinho no canto dele. Deixa eu ficar quietinho aqui, às vezes ele nem procura a mulher, né? A mulher acaba achando até que tem outra, isso e aquilo. Mas a questão é que ele tem medo de chegar na hora e não comparecer, não manter ali a ereção. Porque o homem conhece a própria ereção e ele sabe quando está firme e quando não está. E a mulher também sabe quando está mais rígido e menos rígido. Então o cara percebe que tem coisa errada. Ele fala, e agora? O que eu vou fazer? Eu falo que eu estou passando por isso ou fico quietinho? Você não precisa ter vergonha de procurar ajuda. Eu costumo dizer que o nosso organismo, ele precisa de vários tratamentos. Por exemplo, se você tem uma gripe, você vai buscar um antigripal, né? Se você tem uma alergia, lógico, você vai tomar um antialérgico. Se você está com esse problema de falta de ereção, tá aqui o tratamento, gente. Power 40 da Max Viril Suplementos. Um tratamento 100% natural, aprovado pela Anvisa. Um tratamento totalmente diferente de tudo que você já viu. Ah, mas isso eu já ouvi. Já outro cara apareceu outro dia falando a mesma coisa, que é diferente de tudo que você já viu. Você não vai precisar tomar todos os dias, viu? Como assim? Ele foi utilizado nanotecnologia na sua formulação, para que o organismo do homem tenha uma rápida absorção e uma longa duração. Com Power 40, você vai tomar 1 ou 2 cápsulas a cada 3 dias, né? Porque ele tem essa longa duração. Então, você está a fim de namorar de manhã? Beleza, bora lá. Você está a fim de namorar à noite? Beleza também. É você novo de novo. E repito, fórmula exclusiva, é aprovado pela Anvisa e não é vendido em farmácia. É somente por esse telefone que eu vou passar agora. 0800 323 0090. E o que é importante, André, que você não mencionou, você começou a falar e eu me toquei aqui. Diga. As mulheres também podem querer esse produto porque os maridos, às vezes, eles ficam com vergonha. Sim. E a mulher sabe. Sim. Então a esposa pode tomar iniciativa e comprar o produto, que também resolve. Porque além de cuidar... Exatamente, Paulo, bem lembrado, olha, é bem observado, inclusive. Além dessa questão da falta de ereção que ele vai agir, tem a questão também de cuidar da próstata, porque ele tem licopeno para diminuir o inchaço da próstata, ele tem fenogrego, que é uma erva medicinal que vem da Europa, que cuida do colesterol, da pressão arterial, gente, equilibra aí, né, a pressão, melhora e muito a circulação, equilibra a questão do açúcar no sangue. Você que é diabético, que acha, é por causa do remédio da diabetes, é ele que está me deixando, né, sem a ereção, quanto maior a glicemia, pior fica a sua circulação. Então nós temos aqui o fenogrego que vai te ajudar e muito. Repito, Power 40 da Max Viril Suplementos, resultado imediato. Por isso que a recompra lá na Max Viril Suplementos tem sido cada vez maior a cada dia. Ah, que legal. Qual é o telefone? 0800 323 0090. Vou repetir, 0800 323 0090. Agora, quem quiser comprar, André, precisamos de coisa aí, precisamos de promoção. Tem que falar que está assistindo o Mundial Telenotícias, aproveite a oportunidade, fala, assisti lá no Paulo, eu quero um desconto bacana. 60% de desconto para as 1000 primeiras ligações. André, e presente, tem? Claro que tem. Dá uma olhada aí, esse kit de churrasco, vai ser presentaço aí para você, curtir inclusive com a sua família. Então fica aqui o meu recado.
volte a ter o autocontrole, volte a ter a sua autoestima resgatada aí, né? Voltar a ter aquela ereção que você tinha quando novo. A gente chega a uma certa idade, a gente sabe que o nosso corpo vai modificando, nós precisamos de ajuda. E a ajuda está batendo na sua porta agora com o Power 40 da Max Viril Suplementos. Diz o telefone de novo, André. 0800 323 0090. Eu vou repetir, 0800 323 0090. Então é o controle absoluto, né? Exatamente, agora, né? É você no controle sempre. Que bom. Então vamos ficar ligado, né? O Power 40. O Power 40 e a promoção é muito boa. Agora é só a turma ligar, Atitude. que vai dar tudo certo. 0800 323 0090. É isso aí. Uau, legal, hein? 60% de desconto e ainda vem um kitzinho ali de churrasco. Vale a pena. E já estamos de volta com o nosso programa de análises. A popularidade do governo está despencando de novo. Há muito tempo, desde as últimas rodadas de pesquisa, que a situação tem se mostrado preocupante para o Palácio do Planalto. Vem em uma queda constante e vertiginosa. E desta vez as pesquisas estão mostrando que mais de 55% do eleitorado brasileiro não quer que o atual presidente seja reeleito, enquanto que mais de 70% não conseguem apontar uma única obra realizada pela gestão petista. É o que foi divulgado hoje, nessa sexta-feira. Ou seja, não adianta dizer que está fazendo se não consegue mostrar. E com toda a verba liberada pela SECOM, ainda assim não foi possível se comunicar com os eleitores, ao ponto de mostrar alguma coisa feita efetivamente. Os dados foram divulgados, como eu disse, na manhã desta sexta-feira. Aí, a reação do governo é apelar para o populismo. O presidente decidiu vetar a medida provisória que ele mesmo sancionou, taxando sites de venda de produtos importados de até R$50, principalmente aqueles chineses. Vê se pode isso. O ministro Haddad era a favor da taxação e convenceu o presidente da República a sancionar a medida provisória, com o intuito de arrecadar mais. E agora ele mudou de ideia, o presidente, deixando na saia justa o ministro da Fazenda e o presidente da Câmara, Arthur Lira, que, a pedido de Lula, fez um tremendo escarcéu, se esforçou demais e conseguiu transformar em lei. E agora mudou tudo de novo. Os caras estão batendo cabeça. Onde está o profissionalismo? Ninguém sabe ao certo o que fazer. Não adianta esconder isso. E com isso o povo vai acordando, vendo que aquele período do passado, dos primeiros mandatos, era mesmo fruto do boom internacional motivado pelo crescimento da China. Isso não acontece mais, não existe mais. E o que vamos ver de agora em diante é isso aí, descontrole e desespero no trato da economia e da administração pública. E o que é pior, fontes em Brasília dizem até que a estratégia de agora em diante vai ser fritar o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, porque a ideia inicial foi dele e acabou causando um aumento no estrago da imagem do presidente, do chefe. Jean Paul Prats, da Petrobras, já rodou, teve a cabeça guilhotinada. Será que Haddad chega até o final do governo? Acho que para salvar toda essa situação, o Palácio do Planalto, pensando bem, deveria considerar a possibilidade de fazer contato com o ex-ministro da Economia, Paulo Guedes. Quem sabe, se ele aceitar, pode mudar o rumo dessa história, não é não? E agora, para encerrar o programa de hoje, o mês de maio tem sido o mais chuvoso no Rio Grande do Sul em toda a sua história. Algo está mesmo acontecendo por lá e que não é pontual, não. Os dados foram revelados pelo INMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, e de acordo com o que foi divulgado, a capital gaúcha registrou um acumulado de 461 milímetros no período. Antes, o recorde pertencia a setembro,
de 2023, quando também houve enchentes em vários locais do Rio Grande do Sul, com um total de 447,3 milímetros de chuva no período. Já o mês de maio, mais chuvoso era o de 1941, quando se registrou outra enchente histórica, chegando a 405,5 milímetros acumulados na época. A série histórica vem desde 1910 e, de acordo com o INMET, o fim de semana pode ser de ainda mais chuvas isoladas no estado, o que volta a preocupar os moradores da região, que têm feito um excelente trabalho de combate, resgate e reconstrução do estado. O gaúcho tem mostrado uma força de superação surpreendente. É civil ajudando, socorrendo, sim, civil, não é fake news, não. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, deu uma excelente sugestão: pegar todos os recursos provenientes de condenações da Operação Lava Jato e doar inteiramente para as vítimas das enchentes. Isso mesmo. E por que não? A proposta foi feita pelo ministro às empreiteiras que pedem a nulidade das condenações. E aí? Agora, o que elas vão dizer? Se está mesmo em moda aliviar a de todo mundo, daqui a pouco não será surpresa alguma se essas empresas começarem a receber de volta tudo que gastaram nas condenações da Operação Lava Jato. E antes que isso aconteça, que se perca tudo no limbo, o ministro fez a proposta, que é boa, e de acordo com ela, parte dos recursos seriam para um fundo de auxílio aos gaúchos e outra parte destinada para a área de construção civil, para o levantamento e recuperação das estruturas. Poderia funcionar? Dependendo de quem iria tomar conta desses recursos. Se for uma coisa fiscalizada com lupas de aumento, poderá mesmo funcionar. E de acordo com o Supremo, os representantes dessas empreiteiras envolvidas na Lava Jato já se propuseram a dar andamento nas tratativas. Vamos esperar que essa coisa toda ande mesmo e com muita urgência. Ficamos hoje por aqui com o nosso programa. Foi menor, mas esperamos que você tenha gostado. Se sim, não deixe de dar um like e compartilhar o máximo que puder, por favor. Comente e se inscreva também. Os comentários estão sensacionais. Eu leio e agradeço a todos vocês. Muito obrigado mesmo. Um forte abraço, um bom fim de semana e nos vemos de novo na próxima. Até lá!